Caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Quem vos fala é o Padre Elvis Fernandes. Quero convidar você a participar dessa nova formação que vamos hoje falar sobre um tema bem interessante. Espero que ajude a todos vocês. Um tema que nos envolve a todos nós, né? Todas as vocações, todas as idades, enfim, todos nós que somos cristãos. Precisamos aprender muito, né, sobre vários aspectos da nossa doutrina e também da espiritualidade. Se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal. Se gostar desse vídeo, deixa aí o teu like. Participe também até o fim dessa formação. São vários pontos que nós vamos tratar, que esperamos que ajude você. Nós vamos falar hoje sobre a cura interior. O que é a cura interior? Né? Como pode nos ajudar o autoconhecimento para favorecer a cura interior, a cura dos traumas, das feridas e das experiências negativas do passado. Como superar esses obstáculos, como a partir dessa constatação das nossas limitações e deficiências da nossa vida espiritual, né, ir para frente, né, e superar todas as barreiras interiores e exteriores, né. Convido você a participar de todos esses pontos que espero que ajude você na tua vida de fé. A cura interior, né? Primeira condição para nós sermos curados, né, é importante tomarmos consciência da doutrina da Igreja sobre a revelação do pecado original. O pecado original é o mal que deu origem a todos os outros males, né? A transgressão do homem, a desobediência a Deus e as suas determinações acarretou para nós, uma série de males que nós hoje sofremos, tanto os males físicos como os males espirituais e no mundo criado que nos rodeia, né? Então o homem é um ser ferido pelo pecado, nossa natureza está ferida pelo pecado, né? Então é muito importante tomarmos consciência disso, que a doutrina sobre o pecado original corrobora com a realidade que nos rodeia, o mal que nos rodeia, né? O mal que também está dentro de nós e, portanto, as experiências negativas no âmbito da família, nos relacionamentos, enfim, né? Isso gera feridas que precisam ser sanadas, curadas, né? Por isso a importância da cura interior, né? Nós vemos hoje no mundo em que vivemos pessoas que são muito capazes para por exemplo, né, levar adiante uma empresa, grandes diretores de uma empresa, grandes pessoas empreendedoras, mas são incapazes de amar, incapazes de conviver, não sabem se relacionar, enfim. Nós vemos pessoas no seu interior, pessoas fragmentadas, né, pessoas que não são capazes de orientar sua vida para o bem, para o amor, portanto o egoísmo, né, a ambição, pessoas fragmentadas. Nós vemos pessoas imaturas, né, na sua vida, pessoas que não desenvolveram, né? Apesar dos longos anos de vida, não significa que tenha alcançado a maturidade. Pessoas imaturas, pessoas carentes, né? Então nós nos damos conta que é importante recompor este mundo interior que há em nós. Por isso a cura interior, né? A definição de cura interior, né? Podemos definir o que é cura interior propriamente. Uma definição é uma disposição para ordenar nossa vida para o amor, né? Por isso a cura interior. A cura interior favorece para que o homem se disponha a reorientar a sua vida e, né, juntar, digamos, os fragmentos, né, de uma vida fragmentada, orientar tudo ao amor. Portanto, é uma graça que nós devemos pedir e também nos esforçarmos para alcançá-la, para recompor, né, nossa vida interior. Com a ajuda de Deus, principalmente, e também com o esforço humano, é muito importante, né? Para que haja cura interior é importante seguir pelo menos 4 passos, né? Que nós vamos agora sugerir a vocês, né? 4 passos que podem nos ajudar para a cura interior, né? A cura interior que nós devemos seguir esse itinerário, por exemplo, né? Primeiro passo, tomar consciência que somos enfermos, né? Primeiro passo para a cura interior, somos enfermos. Somos pessoas feridas pelo pecado. Segundo passo para a cura interior, buscar quais são as causas dessas enfermidades ou dessas mazelas que trazemos. Terceiro, né, estar dispostos a recorrer um caminho, a trilhar um caminho de cura interior. É muito importante a decisão, é muito importante, né, trilhar esse caminho. E, claro, por último e não menos importante, contar com a ajuda da graça de Deus, né? Esse itinerário que nós queremos propor a você. Vamos acompanhar pouco a pouco, né? Passo a passo esse itinerário, né? No Evangelho de domingo nós vimos o relato da cura do leproso, né? Olha como é importante a primazia da graça, né? Claro que a pessoa ela busca
Claro que a pessoa ela vai ao encontro do Senhor. Ela reza e clama ao Senhor, pede ao Senhor a graça da cura. Mas como é importante também, né, tomarmos consciência que a primazia da graça é fundamental. É Deus quem nos dá a graça, né? O homem, ele deve se dispor, buscar, mas a graça vem de Deus e, portanto, a graça é tudo. Sem a graça nós não podemos fazer nada. Nenhum esforço humano, sem o auxílio da graça, né, é suficiente para alcançar a cura interior. Por isso, para chegar à cura interior, é necessário, pois, a vontade de Deus, que Deus queira curar. Por isso, o leproso diz, Senhor, se queres, podes curar-me. Se queres, podes curar-me, né? A cura interior significa tomar na nossa vida, né? A cura interior significa tomar em nossas mãos, digamos assim, né, as rédeas da nossa vida e da nossa história, né? Ser donos de nós mesmos, né? É um processo também de uma releitura da nossa história, né? E à luz da fé, à luz do Evangelho, da esperança cristã também, né? E interpretar tudo isso, tudo que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa adolescência, tudo isso à luz do plano de Deus, né? Deus tem um plano em nossas vidas, Deus, ele está agindo em nossas vidas. Então é uma história de amor, uma história de salvação, uma história de redenção. E ordenar tudo para o amor, também os sofrimentos, também as frustrações, também nossos medos, fracassos, né, nossos traumas, orientar tudo ao amor, porque é uma história, é uma vida que ainda não terminou, né? Por isso, nós vamos propor, né, um caminho para a cura interior, que não é outra coisa que um caminho para a maturidade humana, é um caminho para a maturidade humana. E vamos agora, pouco a pouco, trabalhar esses temas, esses pontos que nós vimos, né, tomar consciência que precisamos ser curados, né? 2, buscar as causas, né, desses males em nossa alma, em nossa história, né? Percorrer esse caminho de cura interior e contar com a graça de Deus. Primeiro ponto, né? É importante tomar consciência que somos enfermos, que estamos enfermos, e a palavra de Deus nesse sentido é muito clara, né? Todos os relatos que aparece Jesus curando as pessoas que vinham ao seu encontro, né, mostra como a humanidade é uma humanidade ferida. Nossa natureza é uma natureza ferida, nossa alma, né, também está ferida pelo pecado, né? E à luz da revelação da palavra de Deus, vê como Deus ele tem a iniciativa de vir nos curar. O Senhor veio do céu para nos salvar, para nos curar, né? E portanto, é a ação do Espírito Santo, né, na igreja hoje, que a igreja é a prolongação da presença de Cristo, né, da encarnação do Verbo, a igreja prolonga a sua presença no mundo. O Espírito Santo agindo, né, em nossas vidas nos curará de todos os nossos males. E portanto, tomar consciência, né, de que estamos enfermos. Quais são as enfermidades que nós temos? Olha, as enfermidades são basicamente, né, a nível físico. Quantas pessoas estão enfermos, né, no seu corpo, né? Nosso corpo é frágil, nosso corpo ele se enferma, né? Também as enfermidades psíquicas, quantas pessoas feridas também, né, no seu âmbito psicológico, quantos traumas, quantas feridas, quanta situação de depressão, de vazio interior, né, falta de sentido na vida. E também, né, as enfermidades emocionais, das experiências negativas. E nós vemos os efeitos de tudo isso na nossa vida, como por exemplo, tristeza, né? Sintoma de que algo não está bem, né? Angústia, né? Desânimo, vazio interior, né? Também nas relações com as pessoas, né? Ciúmes, invejas, raiva, né? Das pessoas, né? Essas rivalidades que nós temos, ressentimentos que nós trazemos por as pessoas que nos feriram, que não perdoamos, as mágoas, até ódio, né? Gente, tudo isso todo o nosso mundo interior, né? Tudo isso é enfermidade espiritual, né? Que temos que clamar ao Senhor, tomar consciência, né, que estamos enfermos e precisamos ser curados. Segundo ponto, né? Ir às causas. Nós falamos aqui da enfermidade, mas estamos falando dos efeitos que produzem as enfermidades. Mas quais são as causas, né, de tudo isso? Onde está a raiz de tudo isso, né? Por isso é importante buscar a raiz, a causa dessas enfermidades, e não ficar só na constatação dos efeitos negativos, né, que nós citamos agora, né? Por isso é necessário remover esses obstáculos, é necessário, né, superar, né, essas barreiras, esses bloqueios que nos impedem de crescer e amadurecer na vida, né? Por isso é preciso ir na raiz dos problemas. A experiência nos diz que existe pelo menos
4 sintomas, né, do nosso âmbito psíquico, emocional, afetivo, né, que pode nos ajudar a diagnosticar as raízes, né, das enfermidades espirituais que nós temos, né? As principais são, né, no âmbito físico, afetivo ou psíquico, que são sentimento de inferioridade, né? Sentimento de inferioridade, né, na comparação com os demais. Por isso, né, nós temos que nos afirmar, temos que rivalizar, temos que destacar, temos que mostrar para os outros que valemos. No fundo, não é mais que isso, né? Sentimento de inferioridade que nós trazemos, né? Sentimento de rejeição. Quantas experiências negativas ao longo da nossa vida, né? Que nós nos sentimos rejeitados, desvalorizados, enfim, né? Nós vamos comentar um a um. Sentimento de culpa. Quantas experiências negativas, quantas faltas cometidas que nós não terminamos de nos desencilhar disso, né? E não nos perdoamos e carregamos o peso da culpa. E o medo, quanto medo. E hoje mais ainda com essa pandemia, né? O medo que virou já uma paranoia, né? Então nós vamos comentar um a um esses pontos, né? Que são aí as causas, né? As raízes dos males, né? Por exemplo, o sentimento de rejeição, né? Acontece quando nos sentimos como que não nos amam, né? Não nos sentimos amados ou respeitados, principalmente pelas pessoas que nos importa muito, como, por exemplo, com os pais, com os irmãos, com os amigos, né? E queríamos que essas pessoas tão queridas para nós nos olhassem de outra forma e tivessem tido outra atitude conosco, né? Queríamos de fato que nos sentisse, né? Que tivéssemos sentido o amor dessas pessoas, né? E, no entanto, as pessoas às vezes falham, né? E a gente não termina de superar esse sentimento de rejeição, principalmente nas experiências da primeira infância, né? Isso não significa, de fato, que essas pessoas não nos amam, né? Ou que faltaram com atenção para conosco, mas que nós nos sentimos assim, que nós interpretamos assim, como que foi uma rejeição, né, por parte dessas pessoas. E por isso nós não devemos culpar ninguém por isso, né? Temos que trabalhar, né, para relevar isso, para desculpar e inclusive perdoar. Eu não posso, porque tal como sou hoje, a minha vida, a minha história, culpar meus pais, né? Responsabilizar de tudo os meus pais. Eles são imperfeitos, eles falharam, mas tentaram dar o seu melhor, né? E no entanto nós ainda trazemos às vezes, né, coisas que não terminamos de superar, porque as experiências menos positivas da vida, de frustrações com essas pessoas, nos levou a nos sentirmos rejeitados, né? Então é importante superar isso na nossa história. Outro, né, ponto importante, o sentimento de inferioridade. Nesse sentido, né, se diz respeito à consideração que temos de nós mesmos, né? Como nós nos vemos, né? Geralmente quando surge o sentimento de rejeição, quando nos comparamos com os outros, né? E aí você se compara menos inteligente que o outro, né? No colégio, na universidade, né? Com o irmão, quantas vezes, né, nos sentimos, porque o irmão destaca nos estudos, porque destaca na casa, nos trabalhos, porque um pai, a mãe elogiou, né? A gente se sente inferior, menos inteligente que os outros, né? Ouvimos talvez, né, afirmações como: você não é como teu irmão, você não é como tua irmã, você é lento, você não sabe fazer as coisas direito, você é burro, né? Você é incapaz de fazer isso. Então essas frases, essas afirmações que nós ouvimos, talvez isso tenha penetrado em nossa memória, aí, nosso mundo interior, nosso subconsciente, né? Nosso inconsciente está aí. E por isso hoje eu me comporto com os demais, né, me sentindo inferior, talvez essas experiências. É importante vasculhar um pouquinho aí para ver se é isso mesmo, para superar esse sentimento de inferioridade, né? E que nos leva a nos vermos como inferiores aos outros, né? E ter essa autopiedade logo, ou autodesprezo, ou inclusive, né, essa situação de autodestruição, as pessoas que até tiram a vida porque não se suportam, né? Então, o sentimento de inferioridade, temos que aprender a lidar com ele e superar, porque não é algo que corresponde com a realidade, né? Somos únicos, somos irrepetíveis, cada um é como é, e cada um tem características únicas, e comparar-se com os outros, isso não é justo, né? Não é justo. Superar o sentimento de culpa, né?
nesse sentido, surge quando nós cometemos muitos erros, né? E tomamos consciência desses erros, né? Ao longo da nossa história. E por causa desses erros, quando a gente toma consciência, né? Por causa destes erros que nós cometemos, não nos perdoamos. E nem sequer nos consideramos dignos do perdão de Deus, por exemplo, dos outros, né? Um sentimento de culpa é algo terrível. Por quê? Porque nos leva à autopunição, nos leva ao ódio, ao desprezo de si, e se não for curado, leva até uma profunda depressão, né? Então aprender a entender, olha, somos pecadores, somos limitados, erramos, mas a gente aprende, e todo mundo tem direito de recomeçar, todo mundo tem direito a uma outra oportunidade, né? E a gente tem que aprender a se perdoar, é muito importante para superar o sentimento de culpa, né? E o sentimento de medo diz respeito a todo tipo de medo sem uma causa lógica. Todo tipo de medo sem uma causa lógica. Por exemplo, medo do escuro, quando éramos pequenos, né? Principalmente, medo do escuro, medo da solidão, medo de perder as pessoas que amamos, medo da morte, né? Medos que surgem muitas vezes porque ouvimos falar das pessoas, né? Ou escutamos certas coisas, de determinados assuntos, que entram em nossa mente com uma força que nós não terminamos de controlar. Isso gera depois instabilidade emocional, fobias, né? Entende? Coisas que a gente vê que não correspondem à realidade. Nos isolamos, nos fechamos e aquilo vai nos... Porque ouvimos falar tanto, olha só a pandemia, quantas notícias ruins. Então tem gente que não sai de casa morrendo de medo. Por quê? Porque ouviu falar de certo... Mas nem sequer foram capazes de ir e enfrentar e ver a realidade, né? Então, esses medos que não têm uma razão, assim, uma lógica, né? Que nos paralisa, né? Então, esses pontos importantes que nós falamos agora, né? Para a cura interior. Repetindo, tomar consciência que somos enfermos. Fundamental. Segundo ponto, buscar as causas. E nós citamos nas causas, né? 4, que é sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, sentimento de culpa e sentimento de medo, né? Nós comentamos um a um. E agora estar dispostos a recorrer a esse caminho. O que significa? A cura interior é um processo. A cura interior se dá com o tempo. A cura interior é um caminho a ser feito. A primazia da graça é fundamental. É Deus quem vai curar. Senhor, se queres, podes curar-me. Mas você tem que ir ao encontro, como o leproso se aproximou de Jesus. Portanto, a iniciativa vem de Deus, mas a resposta humana é importantíssima. Por isso é um caminho a percorrer. E temos que estar dispostos a percorrer esse caminho. E por último, contar, né, com a força da graça de Deus, sem a qual não há cura interior possível, né? A graça de Deus é fundamental. E por onde vem a graça de Deus? Principalmente, né, por meio da sua igreja, através dos sacramentos. Quantas graças maravilhosas recebemos, quantas bênçãos são derramadas através da palavra, através dos sacramentos, principalmente a confissão sacramental e a Eucaristia. A participação viva na igreja, nas celebrações, né, tudo isso é fonte de cura. Porque a graça vai agindo, né? Em nossa história é uma história de salvação, uma história de pecado, mas uma história de salvação e de redenção. Uma história de amor. Deus não desistiu de nós. Deus tem esperança em nós porque Deus sabe que somos capazes de mudar. Por isso Ele espera, tem paciência e nos dá a oportunidade de nos convertermos. Mas é necessário trilhar esse caminho, né? É necessário nós querermos trilhar esse caminho e contar com a graça de Deus. Até aqui, meus caros, essa formação, né? Espero que tenha ajudado todos vocês, né? Só recapitulando, cura interior, caminho para a maturidade espiritual, orientar tudo ao amor, né? E trilhar esse caminho. 4 pontos nós falávamos, né? Tomar consciência que estamos enfermos, buscar as causas, as raízes dessa enfermidade, né? Dessas enfermidades, estar dispostos a trilhar esse caminho de cura interior e principalmente contar com a graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, dessa formação, deixa aí o teu like, teu comentário, divulgue também para os teus amigos, para as pessoas que você conhece, que pode ajudar muitas outras pessoas. Vamos evangelizar aí através das redes sociais, contamos com vocês, o canal está crescendo também, né? Lançai as redes nas redes, se chama Vamos Lançar as Redes do Evangelho nas redes sociais, né? Deus abençoe, até a próxima formação, se Deus quiser.